Nossa saudação aos nossos irmãos que nos acompanham neste momento, rogando, como sempre, a Jesus, a sua paz, ao plano espiritual superior da nossa casa, a condução desses instantes de reflexão, para que todos nós possamos aurir na fonte de paz e de luz, que é o Evangelho do Cristo, as energias necessárias para este momento tão delicado das nossas existências. Que o plano espiritual superior de nossa casa, ciranda de luz, nos envolva nas suas vibrações de muita paz. Que Deus nos abençoe a todos. Assim seja. Para a nossa fala deste instante, nós nos baseamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, que diz e tem por título A Fé Transporta Montanhas. Também serviu-nos de base a obra Vinha de Luz, em seus capítulos 40, que tem por título Fé, e 75, que tem por título Esperança. Será que neste momento nós conseguimos viver com fé e esperança? Este é um questionamento que diariamente deve estar em muitas das pessoas que estamos na Terra vivenciando um momento delicado das nossas existências. Se nós buscarmos Jesus, que é sempre a referência para qualquer assunto relativo à nossa vida, e muito especialmente aos assuntos da espiritualidade, nós vamos ver que o evangelista João registra que Jesus nos ensina e vem nos dizer que ele veio à Terra para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Portanto, todos nós, de alguma forma, estamos amparados pelo Cristo nesta caminhada. Viver com fé. A fé é esta virtude que nós vamos desenvolvendo com muito trabalho, com muito estudo. O Espírito Emmanuel nos ensina na obra Vinha de Luz que a fé é uma semente plantada em nós pela divina bondade e que nós deveremos desenvolvê-la trabalhando em nós esta fé para que ela produza algo de bom. Esta fé ativa, esta fé forte, ou seja, esta capacidade que nós temos de acreditar que vamos atingir os nossos objetivos. Esta fé que é a capacidade de crer em nós mesmos, de crermos em Deus e de crermos nas pessoas. A fé que nos move, a fé segundo São Paulo, uma fé ativa, uma fé que tem obras, não aquela fé vazia das horas de oração em que nós esperamos que algo fora de nós aconteça, enquanto dentro de nós permanecemos os mesmos. Esta fé ativa, esta fé viva, não é? Que transporta as montanhas que nós ainda temos dentro de nós. E quando Jesus fala das montanhas, nós sempre, neste equívoco que temos cometido em milênios, não é? Interpretamos sempre algo material, algo fora de nós, o que é um equívoco. Na verdade, a fé remove as montanhas do orgulho, da má vontade, do julgamento, da malquerença, da raiva e do ódio que ainda alimentamos. E é muito interessante que mesmo em dias em que nós todos estamos, vamos dizer assim, de forma genérica, na mesma situação, ainda assim, estes sentimentos nos movem muitas vezes, julgando irmãos, não é? Emitindo sentenças, condenando ou libertando, o que não é a nossa função na Terra. Muito pelo contrário. Nós estamos todos em um período de testes, não é? Em que a nossa fé está sendo provada. Neste momento, nós vamos ver se realmente a fé que nós temos é uma fé embasada. É uma fé que sabe por que acredita. É uma fé que se confia ao Senhor da vida em plena comunhão com Ele.
Quando nós dizemos acreditar em Deus e na sua providência, nós estamos dizendo que nós confiamos a Ele. E se nós nos confiamos a Ele, por que a dúvida? Porque muitas vezes nós duvidamos, não é? E lembramos-nos agora da passagem de Jesus com os discípulos no barco, em meio à tempestade. Jesus dormia, não é? Quem é que confia? Quem é que dorme em situações? Quem confia, quem está tranquilo, quem não tem medo. Não é assim? Então, como nós estávamos pensando, não é? Naquela situação de Jesus em meio à revolução das águas, à força dos ventos, e ele estava dormindo. E vemos que os apóstolos, os discípulos, né, apressam-se em dizer-lhe: Senhor, não te importa a ti que nós pereçamos? E o que acontece? Jesus, na sua majestade, levanta-se e acalma a natureza. E vai lhes dizer: por que tendes tanto medo? Esta fala de 2000 anos aplica-se hoje aos nossos dias. Quantos de nós ainda duvidamos? Quantos de nós ainda chamamos por Jesus e lhe perguntamos: Senhor, não te importa a ti que neste momento nós pereçamos? Certamente que o Cristo não está dormindo. Não neste momento. Grave para os destinos da terra. Muito sério para todos nós. Mas que, sem dúvida nenhuma, nós vamos passar por este momento. Com certeza, com um aprendizado. Tudo na vida e cada fato marcante nas nossas vidas tem uma finalidade, que é o aprendizado. Neste momento, nós estamos sendo chamados ao recolhimento, não é? À averiguação, o autoconhecimento, a autoiluminação, que é muito importante dentro deste processo. Então, assim, nós vamos testando a nossa fé, porque nós dizemos ter fé, nós nos dizemos religiosos, não é? Mas cometemos um equívoco. Acreditar, eu acredito em Deus, até que aconteça alguma coisa. Não é assim? Aconteceu qualquer fato que vá de encontro àquilo que eu aspiro, que vá contra os meus objetivos, esta minha fé de alguma forma balança. Por isso, nós temos na doutrina espírita a base de uma fé raciocinada. Nós sabemos porque acreditamos em Deus, né? Nós sabemos porque amamos a Deus, respeitando todas as crenças. Falamos de nós espíritas, não é? Que temos esta base, esta fé embasada no raciocínio. Mas ela também exige de nós um comportamento adequado, não é? Se nós acreditamos, se nós temos fé, temos confiança, por que o medo? Por que nos deixamos envolver por energias de dúvida que vêm do povo, que vêm de fora, não é? A fé forte é aquela que encara a humanidade em todas as suas épocas. Encara não no sentido de oposição, mas de momento de vida. Neste momento, a nossa fé exige que nós nos esforcemos um pouco mais, que nós tenhamos compreensão, que nós observemos um pouco mais a vida. Já que falamos de viver, o que é viver? É estar na vida. E o que é a vida? É uma dinâmica de Deus que acontece a todos os instantes. A vida é uma dinâmica. E se nós estamos na vida, por óbvio, teremos que fazer a nossa parte. E a nossa parte não é duvidar. A nossa parte não é questionar. A nossa parte é servir. Quando o próprio Jesus, sendo quem é, vai dizer que ele não veio para ser servido, mas para servir, o que nos resta? A não ser também imitar o Mestre dentro das nossas capacidades, dentro daquilo que nós já conseguimos oferecer à vida. Esta mesma vida que tem sido tão amorosa conosco, que é a vida, a expressão de Deus, não é? E quando nós olhamos a natureza, não é? Tudo nos fala de vida, como diz Emmanuel, há sempre vida, não é? E se nós observarmos neste momento a natureza harmoniosa, fazendo a parte que lhe compete, o próprio Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, vai dizer que a fé
ela constitui tudo o que Deus criou. Tudo, a natureza, tudo evolui. Então, há como que uma energia que movimenta as coisas em direção ao progresso, em direção à luz. Se movimenta os seres na forma instintiva, o que dizer de nós na forma consciencial? Nós temos consciência de quem somos, pelo menos deveríamos, não é? De que somos espíritos imortais, a caminho da luz. Este é um momento delicado, passará. O importante é que nós, neste momento, façamos a parte que nos compete, que é a parte de amar, de servir e entender. Lembramos-nos de Paulo, não é? Quando recebe orientação em sonho, ama, trabalha, espera e perdoa. Não há outro caminho. Não existe outro caminho. Tudo que nós tentarmos fazer diferente daquilo que Jesus nos ensinou, daquilo que Jesus nos trouxe como mensagem, nós vamos encontrar caminhos de dor. E aí então, nós teremos outra vez dúvidas em relação à nossa fé. Se nós nos orientarmos pelo Evangelho, não tem problema que nós não consigamos resolver. Se nós tivermos a bússola do Evangelho em nossas vidas, nós não nos perderemos nesta caminhada. Embora, neste instante, a grande embarcação terrestre esteja sobre ondas fortes, não nos esqueçamos de quem está no leme, que é Jesus. Nunca nos esqueçamos de que a vida está na direção de Deus. É Deus quem comanda este processo, não são os homens. Ainda que as criaturas façam um pouco de alarde, não nos sintamos atemorizados de maneira alguma. Muito pelo contrário, recolhamos-nos ao santuário íntimo do nosso coração e encontremos Jesus para conversar com Ele. Hoje Ele está conosco, através do Evangelho, cumprindo a sua promessa de que estaria para sempre conosco, através do Consolador prometido. Por isso, meus amigos, meus irmãos, não há o que temer. Tenhamos esta fé viva, tenhamos esta fé que nos foi exemplificada por tantos, como Chico Xavier, por exemplo, sereno e humilde, ante questões graves, mantinha-se calmo, mantinha-se humilde. Nós temos bons exemplos, Mahatma Gandhi, não é? E tantos outros que diante da violência das criaturas conservaram-se serenos e tranquilos. Por quê? Porque a fé que eles tinham em Deus era maior do que a fé que eles tinham nos homens. Então nós precisamos entender que a nossa fé tem que ser maior que a vontade dos homens, que a má vontade dos homens ou que a boa vontade dos homens. Nós temos que acreditar na nossa capacidade divina, na nossa capacidade de espíritos imortais, fazer aquilo que nós precisamos fazer, sempre como se fosse a Deus e nunca como se fosse aos homens. Faze as coisas, recomenda-nos o apóstolo Paulo, como se fosse ao Senhor e não aos homens. Trabalha como se fosse ao Senhor e não aos homens. E vivamos como se fosse para Deus e não para as criaturas, ainda que amando a todos, ainda que servindo as pessoas, ainda que sendo caridoso com todos, mas sempre com a consciência de que nós precisamos, em qualquer momento das nossas existências, estarmos em profunda comunhão com o nosso Pai. Consoante Jesus nos ensinou ao dizer: eu e o Pai somos um. Então, nós temos referências para os momentos turbulentos. Nós temos referência para os instantes em que a terra toda é abalada pelo nosso próprio comportamento. Isto é o resultado de nós mesmos. Então, nós não temos que nos preocupar ou mesmo nos espantar. Nós chegamos a este ponto porque nós fizemos a vida assim. Agora vamos trabalhar com muita fé, com muita esperança para mudar esse contexto que nós criamos, não é? Através da obediência, obviamente, a todas as leis, mas especialmente a lei de Deus. Através da resignação, que é uma atitude ativa e não passiva. Fazer aquilo que nos compete, aceitando o momento que passa, não é? Então assim, e deixemos que a luz da esperança
nos envolva a cada instante. Duvidar jamais, desacreditar nunca, mas ter esperança de que horas e dias melhores para todos nós, sem exceção, encarnados e desencarnados, estão reservados. É um momento passageiro, mas muito importante. Não tenhamos a pressa dos afoitos, não é? Que querem que o momento passe, no entanto continuam os mesmos. Nós não poderíamos fazer assim. Os que conhecemos a verdade, temos mais responsabilidade. Muito será pedido a quem muito recebeu. E nós somos aqueles afortunados da vida, porque temos o Evangelho. A nossa riqueza é o conhecimento da imortalidade, da reencarnação, de saber que nós somos os seres inteligentes da criação. E não é inteligente perder a fé. Não é inteligente duvidar de Deus. E muito menos inteligente é pensar que a vida como um todo está na mão das criaturas, que somos nós, ainda frágeis, falhos em vários aspectos. Todo o processo da existência está nas mãos de Deus. É isto que nos dá confiança para continuar. Não poderíamos pensar, em momento algum, que a vida, que a diretriz da existência, estivesse em mãos humanas. De maneira nenhuma. É Jesus quem comanda este processo. É Deus quem está na direção de tudo. E Ele, o nosso Mestre, é o sublime gerente da vida. Nós somos as suas ovelhas. Nós somos o seu rebanho. Por que a dúvida? Por que o medo? Por que a incerteza? Sempre que nós depositarmos as nossas esperanças nas pessoas, nós teremos alguns desenganos. Mas se nós depositarmos a nossa confiança em Deus, nosso Pai, e em Jesus, o nosso Mestre querido, nós nunca nos decepcionaremos, porque faremos a nossa parte, que é necessário fazer. Deus nos dá tudo, mas não nos dispensa de fazer a parte que nos compete. A parte do Senhor já está pronta. Precisamos fazer a nossa agora. E neste momento, a nossa parte é fazer o que precisa ser feito, mas confiando, nunca levando aos nossos irmãos a dúvida, nunca semeando a rebeldia, injustificadas, sempre. Porque o ser consciente é aquele que pensa sobre e procura entender o quê. Não é assim? Por que a nossa vida está assim? E o que nós precisamos fazer? Mas não gritar, não duvidar, não julgar, não questionar. Que não seja um questionamento profundo, que não seja um questionamento que nos leve a ser criaturas melhores do que nós somos. O processo neste momento exige de nós um pouco mais, mas que nós sejamos melhores do que fomos ontem. Trabalhemos, sirvamos, façamos a nossa parte com alegria, com esperança. Repetimos mais uma vez: Deus é o Todo-Poderoso. É Ele o doador da vida. É Ele o despenseiro fiel. É Ele o provedor. É Ele o misericordioso. Não esperemos nada diferente disso. E certamente a nossa fé será robusta, será alimentada no dia a dia pela presença de Deus, através dos seus benfeitores amigos, muitos invisíveis e muitos encarnados. Mas todos aqueles de nós que buscamos socorro em Deus, jamais deixaremos de ser atendidos. A questão é, a partir do momento que nós pedimos, coloquemo-nos em condição de receber, não é? Nós pedimos, mas muitas vezes esquecemos de nos colocar na condição daquele que quer receber. Nós perguntamos, a resposta vem. Nós pedimos, somos atendidos e muitas vezes não percebemos. Por quê? Porque a nossa fé balança. As circunstâncias da vida nos fazem balançar. Por quê? Porque a nossa base ainda é frágil, não é? Quando nós tivermos uma constituição íntima de muita força, de muita fé, de muito amor, principalmente, porque a fé é a mãe da esperança e da caridade. Poderíamos dizer também que a fé é a mãe da esperança e do amor. Quando nós temos fé e temos esperança e amamos a vida como devemos amar, certamente podemos esperar o melhor. Quando alguém perguntou
Segundo Divaldo Franco, ao mais sábio, qual seria o resumo de todo o Evangelho? O sábio respondeu apenas uma palavra: ama. Apenas isso. Ama. E tudo o mais naturalmente vai se resolvendo. Temos aprendido com a espiritualidade amiga, esta que está sempre junto de nós, através das obras. Quando nós nos dispomos a ler e a extrair da letra o Espírito, nós vamos ver que se nós amarmos as coisas naturalmente, como que magicamente, embora não exista mágica, não é? Vão se acomodando, porque o amor cobre a multidão dos pecados. O amor transforma tudo nas nossas vidas. É este amor que o Senhor espera de nós neste momento, nos transformando em criaturas melhores para uma manhã regenerada. Porque a fé, meus amigos, também nos faz criaturas melhores. E se vamos nos regenerar, certamente será dentro de um trabalho efetivo com Deus, acreditando até o final que tudo dará certo. Eu tenho certeza que tudo dará certo, porque eu tenho um grande Pai junto de mim. Eu não tenho grandes problemas, eu tenho um grande Deus. Eu não tenho grandes conflitos, eu tenho um grande Mestre, que é Jesus, e a esses eu busco em todas as situações. Quando eu preciso me determinar em determinados pontos da vida, eu falo com o Senhor. O que o Senhor acha que é melhor eu fazer? Apenas uma dica, e certamente Deus nos dará um sinal. Basta que nós prestemos atenção. Viver com fé, viver com esperança, viver com alegria, viver com gratidão. Que o Senhor da vida nos abençoe sempre, nos envolva, como fez até hoje, no seu amor, independente de nós pedirmos ou não. E nós, certamente, depois que tudo isto passar, vamos retornar às nossas vidas melhores do que quando começamos, mais afáveis, mais doces, mais amáveis, confiando sempre que a bondade de Deus jamais nos desampara e que Jesus continua sendo o Senhor das nossas vidas e que a espiritualidade amiga jamais cessa de nos inspirar fé, esperança, amor e caridade. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe a todos. Muita paz.